Three, two, one. Hello, everyone. Welcome to this special Papo de Teacher. And I'm teacher Fabi Montanari. I'm here today to talk to you about this E esse speaking que nunca chega, teacher. I got this message from my student last week. Just let me organize my computer here because this screen is very low. And I think that it's going to be better this way. So we are starting in 1 minute, and we're going to talk about this, developing the speaking process. I know many of you are anxious because of not speaking English yet, and you are really looking forward to understanding what you need, what it takes for you to be a fluent speaker, and how you can have the right direction to this objective, right? So if you're listening to me very well, I don't know if you can listen, if the sound's okay. I just want to hear from you. Hi, Hobson from Florianopolis. Nice to see you. Nice to have you here. And is the audio okay? And then we are going to start now. Okay, people. So I usually hear this, and I consider the name here, E esse speaking que nunca chega. I put this in the name of the class because last week I got a message from a follower, a comment, and then another follower commented on that, right? She said, I laughed, but I understood her pain, and she said, essa é a maior frustração da minha vida, teacher. Esse speaking que nunca chega. And then I said, okay, let's work on that. I'm here to help you with that. But before you understand, of course, everybody wants to speak English. All the students, if it was possible for you to have one pill and swallow, okay, this is the fluency pill. And you are going to take this pill. And then after that, you are going to be, you are not going to have symptoms of not speaking English anymore. All your problems would be solved. I'm sure all of you would take this pill. Yeah? But this is the point. You need to understand that speaking is the output of the whole process. What is that, teacher? What does it mean? Output. You know that I have worked in a company, okay? In a car company. A car maker company. So there in the company, we had the assembly line. We produced cars. The company still produces cars. So we have, for a car to be built, you need to take the parts. Okay, so you have different parts, and then you take them to the assembly line, and then the car is produced, and at the end, you have a car. So the output of the process is a car, a brand new car. The same way as with the correct inputs in your learning process, you are going to have the right output. Your speaking is only the consequence of the right output. Hobson said, I certainly would need a lot of these pills. Yes, but these pills, like this Papo de Teacher, and these classes and whole programs I have is to help you that. They are pills to help you with this, okay? So what do you need to consider? The right output. If you're having problems with the speaking process, it's because probably the input wasn't correct. There are two options in this case. Or you didn't have the correct input. You've been studying English for a long time, but you didn't have the correct input in the right moments. So the output will be trouble, will be a problem. You can either have the situation or you didn't have the whole inputs you need to have for you to speak English. Do you understand? So we can either have these two situations. The inputs were not correct or not enough, or it wasn't simply, it didn't happen for enough time. It's correct, but it didn't happen for enough time yet. So consider that. And what do you need?
to have the right inputs. You need to have the correct content. You need to have enough practice, correct practice. And also, I consider it one of the most important situations in a learning process, the correct feedback. And by correct feedback, do not understand like taking tests only. Tests by themselves will not make a miracle. But the correct input will. If you have all these elements combined in the right proportions, like a recipe, you are going to have the right output. Consider another analogy I like to do, and I like to bring to my students, is that the bricks on the wall, like the song from Pink Floyd, another brick on the wall. And this is fun because if you consider, like I have a wall here right in front of me. You cannot see, it's behind the camera. But this wall, for it to be built, one day it wasn't here. So people who built that put one brick. Do you understand brick? Brick is tijolos. So this is the analogy, like some students say, teacher, I know the famous analogy you usually make about the bricks on the wall. So I'm going to talk about parede de tijolos now. And I'm going to ask for me to speak in Portuguese, okay? Because I really need to be sure that everybody will understand and get this idea, because this is really important. Eu vou explicar essa parte em português. Eu sei que vocês gostam de me ouvir aqui falando inglês, mas nesse momento eu vou explicar em português pelo seguinte motivo. Eu quero ter certeza que todos vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Quando eu falo da parede de tijolos e do speaking como um output do seu processo de aprendizagem, a gente tem essa parede que está aqui na minha frente, vocês não estão vendo, está atrás das câmeras. Essa parede não existiu aqui um dia. E quando ela começou a ser construída, como que isso acontece aí no ambiente que vocês estão também. Então, olhem para uma parede que vocês estão vendo, um dia elas foram, não vale drywall, tá? Se você, teacher, aqui é drywall, não vale. Pensa numa parede de tijolos tradicional, ok? Então, um dia essa parede não existia. Então, foi colocado um tijolo do lado do outro, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, e por aí vai. E a parede subiu. O que acontece com o processo de aprendizagem de inglês? Não o processo de aprendizagem, a aprendizagem é o que você recebe. O processo de ensino de inglês. Ensino é aquilo que sai de mim para você. E aprendizagem é aquilo que você recebe para você. Você pega isso daí, então é a sua aprendizagem. Mas o processo de ensino, inglês, como disciplina de escola, é um curso livre, tá? E como curso livre, não existe não existe um conteúdo programático fechado para isso. Curso livre significa que as possibilidades cabem única e exclusivamente a quem desenvolve o método. O que é curso livre? Curso de inglês é curso livre, curso de tricô é curso livre, natação é curso livre, ginástica é curso livre, dança é curso livre. Inglês cai nesse cesto. Tem os pontos positivos e os negativos. Os positivos é que a gente não fica engessado, por exemplo, por um currículo programático elaborado por órgãos oficiais que falam, criança no primeiro ano do ensino fundamental tem que ver isso, criança no segundo ano do ensino fundamental tem que ver aquilo, terceiro ano, e por aí vai. Isso dita os conteúdos que vão ser dados nas escolas regulares. Curso de inglês não passa por isso. Existe o ônus e o bônus desse processo. O ônus é que o leigo, às vezes, não vai conseguir examinar a fundo o que separar o joio do trigo. E o bônus, isso permite, por exemplo, para mim, como desenvolvedora de curso, que eu não fique engessada, consiga adaptar todo o conteúdo para o meu aluno. Ok? Então, a gente tem esse ponto. E isso é extremamente importante. Agora, se a gente for pensar que o processo de ensino de inglês é como você construir uma parede de tijolos, eu vou colocar um tijolo ao lado do outro, depois um tijolo, a primeira fileira, depois a segunda fileira e a terceira fileira. Por ser curso livre, qualquer um pode levantar essa parede. Não necessariamente seguindo um método. Então, muitas vezes, essa parede, sendo o seu processo de aprendizagem de inglês, ela foi erguida toda torta.
pela pressa, muitas vezes, ou métodos rápidos, cursos expressos. Às vezes, quando eu vou examinar o inglês de um aluno, eu tenho os mapas mentais, o que é um aluno básico, o que é um aluno intermediário, o que é um aluno avançado. Quando eu converso com um aluno, eu tenho dentro da minha cabeça, a gente já consegue avaliar o que é necessário para um aluno básico realmente ser básico, um aluno intermediário. Muitas vezes você fez um curso avançado na escola XYZ. Cansei de pegar aluno assim, teacher, eu tenho até o avançado da escola XYZ. Quando eu começo a conversar com o aluno, eu vejo que ele tem alguns elementos de avançado, porém ficaram tantos tijolos pelo caminho faltando, que às vezes talvez seja mais fácil, em alguns casos, derrubar a parede e começar de novo. Quando a gente fala que o aluno voltou a algum nível, quando a gente tem os módulos bem definidos. O que melhora esse processo dentro de um curso livre? O fato de termos um padrão internacional de nivelamento dos módulos, que é o quadro comum europeu. O quadro comum europeu, ele é esse padrão internacional de nivelamento, ele determina ali o que é um aluno de A1, o que ele é um aluno de A2, um aluno de B1, B2, C1, C2. Então, com o quadro comum europeu, a gente consegue ter um controle maior. Então, quando eu falo de mapa mental que eu tenho, e isso o aluno ele vai ter de uma maneira um pouco mais ampla, dentro do mapa do inglês, que a gente oferece na Semana do Inglês para o Trabalho, e para os alunos que entram nos nossos programas, esses pontos, para entender se os tijolinhos foram encaixados, ou se os tijolinhos estão desencaixados. Se esses tijolos não estiverem encaixados, possivelmente você vai ter problema de speaking. Ok? Então, se esses tijolos estiverem desencaixados, você vai ter problema de speaking. Então, o problema de speaking não começa no speaking. E muitas vezes você não precisa e nem deve focar no speaking para que você melhore o seu processo. Às vezes, a origem do seu problema está numa peça mal encaixada lá atrás. Um tijolo desencaixado ou um tijolo que às vezes nem existe. Para que a parede subisse rápido, eventualmente, em algum método que você fez antes, vamos tirar esse tijolo daqui, não vamos pôr esse tijolo aqui agora, não. Vamos pular esse tijolo. Vamos pular o próximo. Quando eu olho, às vezes tem tanto tijolo faltando que é nesse momento que eu falo assim, vamos derrubar essa parede, vamos começar de novo? Entende o que eu estou trazendo para você aqui? Essa maneira talvez mais didática e mais visual para um aluno que é visual conseguir entender essa questão da parede de tijolos. Ou a gente faz analogia com uma linha de produção de um carro. Se eu levar para um carro, o que ele precisa? Placa de aço, ele precisa de painel, ele precisa de chicote, peça, os cabos elétricos, ele precisa disso para ser montado. Se no começo da linha de produção eu não entregar os itens que são necessários, e tem momento certo, dentro de uma linha de produção de um carro, é muito legal ver linha de produção de várias coisas. Eu gosto eu adoro eu adoro acompanhar linhas de produção. E eu lembro, eu não trabalhava na produção, eu trabalhava na logística, mas sempre que possível que eu podia descer, eu ficava encantada com ver um carro sendo montado. O começo da linha, o meio, as etapas que vão acontecendo ali, e assim, sei lá, se me convidarem de novo para visitar, eu gosto de ver as coisas sendo montadas, eu gosto de ver as coisas acontecendo, a transformação que acontece ali. E mesmo dentro da linha de produção, existem momentos certos para cada peça ser encaixada. Então, a gente que era da logística tinha que garantir que naquele momento aquela peça está entregue, não podia entregar aquela peça no final da linha de produção, porque o carro não ia ter montado. E eu lembro que existiam também situações, e se alguém que for de montadora confirma isso também, existiam situações em que parava mesmo a linha. Em algumas situações, algum atraso de entrega de peça, a gente podia continuar, a linha continuava rodando e encaixava aquela peça depois, mas algumas peças eram chave para continuar para o processo. Então, se não tivesse aquela peça naquele momento, a linha parava. E era carro fora do gancho. Tinha que tirar aquele carro do gancho. Ele vem passando por um gancho aéreo e dali não podia continuar. Então, que elementos que são necessários para que de fato você fale? Ou é uma linha que parou? Então, o speaking que nunca vem, eu entendi, eu conversei com aquela aluna, e espero que ela esteja por aqui assistindo, eu falei que eu ia fazer esse bate-papo hoje, porque eu sei que isso é uma dor de muita gente. O speaking que nunca vem é uma frustração, porque muitas vezes você acha que você estudou, e aqui vai sair o speaking. Só que às vezes você estudou a mesma coisa várias vezes. Ou você estudou as coisas desencaixadas, e tipo, a linha de produção teve que ser parada.
teve que ser interrompida. Ou, né? Você pode escolher o que você prefere, a parede de tijolos ou a linha de produção. A parede de tijolos foi levantada toda torta. E aí chegou no final você levantou sua parede ali. Se a parede estiver toda torta, você não vai conseguir pregar um quadro, você não consegue nem se apoiar. Se você olhar uma parede bonitinha, bem consolidada, toda rebocada, pintadinha, e uma toda torta, mal feita, se você tivesse que pendurar ali, pendurar um gancho, pendurar uma rede, em qual que você se apoiaria? Então, às vezes, a sua parede não tem problema nenhum com você, você não tem problema para aprender inglês, simplesmente talvez você não tenha conseguido ter noção de que os elementos estão todos desencaixados. Eu dou aula há 27 anos, até hoje. Presta atenção. 27 anos. Até hoje, eu nunca tive um aluno que não tenha conseguido aprender a falar inglês. Never. Eu já tive alunos que não estavam comprometidos com o próprio processo de aprendizagem. E às vezes não querem passar pelo processo. Ok, são escolhas. Mas nenhum, quando o aluno fala assim, teacher, eu não consigo, tem alguma coisa escondida ali ainda. E é esse o convite que eu faço para todos os meus alunos. Vamos desvendar o que está escondido aí ainda, que não deixou você destravar esse speaking? Esse speaking nunca veio até agora? Até o momento? Yes? Does it make sense? Everything that I said here. Now I'm going back to English. I'm speaking English again. When you have all these elements in the right place, in the right time, and organized, things are going to happen. But if you have all these screws, parafusos, loose, it won't happen the way you want. You are going to take more time to get to the result. You are going to get waste more energy and waste money. And this is a problem because what I tell my teachers, and tonight I have a teacher training session with my teachers. We have like twice a year at least, we have a teachers meeting. And now we're about to start the classes of the second semester. So tonight, right after your class, I'm going to talk to these teachers. And one thing that I tell, and I tell my students, I tell my teachers all the time, we have to honor and respect the time the student is offering to us. Because I know that when a student saves or organizes his schedule to study English with me or with someone from the team for 1 hour, I know that it's not because he has 1 hour to speak English, to study English. He decided to dedicate his life during this 1 hour to learn English. Because he could be relaxing with the family, he could be going out with friends, he could be playing with his kids or his or her kids. But when a student decides to be here in an English course with me, he deserves the best. So he deserves the best out of this 1 hour, because I know that it's a lot more than 1 hour that the student is offering to us. So I say, we need to make the best out of this 1 hour or out of these 30 minutes for the student to be productive, for the student to have the best results out of this 1 hour. We need to help the students to organize and save time organizing these elements. So I need to point out what the elements are. I need to help have the right practice. And I need to have the right feedback for this process too. Yes? I think I've covered everything that I want to talk to you today. Now I want to hear from you. What would you like to say? I don't know if we have questions here. I heard some comments here, but I couldn't. Hey, teacher, I really like your sessions. Thank you. Hello. Good to have you here. Seu inglês é top, totalmente compreensível. Good to understand that. Good to listen to that. Thank you. What else? Do you have questions about this? So when you have these, now, is it after everything that I said? Let me know, honestly.
Do you think your speaking that never comes is related to this disorganization in the input process? Or you think it has another origin? Let me hear from you. What do you think? Você acha que depois de tudo que eu expliquei, o seu speaking que nunca chega, ele está mais relacionado, ele está relacionado com talvez uma bagunça aí no input, considerando que o speaking é um output do processo de aprendizagem, por que ele é um output? Another good question. One day a student asked me, why is speaking an output? Because nobody speaks without receiving the input. For example, in my classes, I separate that. Listening and reading are inputs. Writing and speaking are outputs of the process. Because listening, someone created a dialogue, someone created a song, someone created a movie, and you are receiving the information. The listening is that, because you receive the information. And the reading is the same. You receive the information. If you open a book and you are reading a book, you are receiving the information. But the output is what all this information you received, now you need to actively reproduce something. So writing is that, and speaking is that as well. And because of this, writing and speaking are more difficult. And I would say that writing is even more difficult than speaking. From the 4 abilities we need to develop to become fluent in a foreign language, I think writing is the top 1 most difficult skill, the most difficult ability. Do you agree? Because writing correctly is not a gift from heavens, it's a lot of practice. So you need to understand that, but speaking will come. Your speaking will come once you understand that the right input will help you, will make your life become easier as the output. I won't be able to speak if I don't have the background, if I don't have enough vocabulary, if I don't have enough grammar, if I don't know the structures. A child only speaks after they are introduced to new words. No kid, no baby will be able to speak without the correct input. So when a baby says water, it's because someone is offering them. Oh, would you like some water? Oh, would you like some water? Here, water for you. And then one day, the baby will say, water. Just because he received the input many times before. Have you seen the video I posted yesterday about the baby trying to repeat happiness and how focused? If you haven't seen, go to Instagram. I love that baby. I love that video. And last night, I posted it. If you haven't seen it, right after I finished this, go and watch. And he was trying to learn the word happiness, but somehow he couldn't repeat happiness the way it should be. It was fun, but it was so cute. The baby's adorable, and you should watch it. It's very funny, but I'm not going to reproduce what he said. No, but he was trying to say happiness, and he couldn't. But he was receiving the input for him to have the output. Okay? And hi, Jânio, good evening. It's good to have you here. So people, I think I've covered the points here. I think this is the way you really need to focus. Your speaking will come and you will become fluent with the right practice, but if you have the correct input.
thinking of an assembly line, as I explained in the beginning, you need to have the inputs in the right moments. Otherwise, you will have problems. Okay, people? If you don't have any further questions, if you don't want to talk to me today at all, I'm going to end this call here, this live broadcast here. But I'll be back next Monday. If you want a specific topic, if you want me to talk about a specific topic, share with me. I will be more than happy to help you really move forward your fluency, your speaking, and your communication in English for meetings, presentations, or any other business scenarios that you might face. Okay? Bye, everyone. Oh, now, in the last second, I got a message here. Is it wrong to call the teacher by the name? How's the right way? No, by the teacher by the right name? No. This is a good question. This is a curiosity I'm going to share with you, okay? Calling the teacher, for example, here in Brazil, of course, I'm called Teacher Fabi. Teacher. But teacher is the job, is the profession. Like engineer, like lawyer, like nurse. So this is the profession, the occupation. So usually, if you work with an engineer, you are not going to call engineer Fabiani come here. You are just going to call the person like Fabiani, João, José, or any other name, okay? You are not going to call the person engineer José, right? So teacher would be the same. So when you talk about teachers in English, they're called by their names. So in my case, Fabiani Montanari, I would be Miss Montanari in a classroom, in a regular classroom. But I got used to be called teacher. I think it's a way that we got to address this occupation, and I really don't mind about that. But for a native person, it would be strange to hear you calling me Teacher Fabi. It would Engenheiro José. It would be the same as this, right? But it's okay. It's like curiosity. Cabral, I need your help to become fluent. So, okay, count on me. Count on me. I'm here to help you with that. So understand the learning process, the whole learning process, and where you are in this learning process. Another thing, speaking will not only come at the end of this learning process. You can be a speaker from day one. On the very first class you have in English, you can be a speaker of English with limitations. Okay, so you have limitations to speak English as a basic speaker, and then you have other possibilities when you are intermediate speaker and advanced speaker. So you have those limitations, but it doesn't mean that you can't speak English from the very first class. Don't wait for the end of the course for you to speak English. Okay? So people, it was great to have you here tonight. Next Monday, 6:30 p.m., we're going to have another live. And I'll let you know in the stories or in your email the topic. I hope you liked it. If you liked, just click on the like button because it helps me a lot. But right after I finish the class, okay? And then I want you to go to the comments here in this live 1 second right after I finish this live. And I would like to hear from you an insight you had listening to me tonight. Okay, so just go there and one word or a short sentence of something that helped you in this live today. Okay, bye people. See you soon.